Olá, estamos juntos para iniciar o nosso módulo 8 da frente 2 do segundo semestre, Físico-Química, Eletroquímica, Eletrólise. Depois de termos estudado o módulo de pilhas, que foi um módulo fundamental para nós vamos iniciar agora a segunda parte da eletroquímica, que é a eletrólise. Tão importante quanto pilhas, eletrólise está presente também em muitas provas e você vai ter condições de resolver qualquer questão sobre esse assunto. Então vamos iniciar. Nós vamos iniciar aqui o nosso módulo de eletrólise retomando aquela divisão que nós já estudamos no módulo de química. Isso é muito importante no módulo de pilhas. Isso é muito importante por quê? Porque é fundamental que você entenda esses dois grandes ramos da eletroquímica, o estudo das pilhas e o estudo da eletrólise. Então, o que é uma pilha, o que é uma eletrólise, vamos relembrar. O que é uma pilha? Uma pilha é uma reação química de oxirredução espontânea que produz corrente elétrica. Em toda pilha nós temos reações químicas de oxirredução espontâneas que estão ocorrendo e havendo a produção de corrente elétrica. O que é uma eletrólise, que é o módulo que nós estamos iniciando agora? Eletrólise é uma reação química de oxirredução não espontânea, portanto ela não ocorre espontaneamente, mas ela vai ocorrer porque nós vamos fornecer energia elétrica para que ela ocorra. Então, a eletrólise é uma reação química de oxirredução não espontânea que só está ocorrendo porque nós estamos utilizando um gerador para fornecer corrente elétrica e aí aquela reação química de oxirredução não espontânea vai acontecer. Retomando também aqueles sinônimos que são muito frequentes em provas. Primeiro o termo célula eletroquímica. Como nós já sabemos, célula eletroquímica é um termo genérico que pode se referir tanto a uma pilha quanto a uma eletrólise. Célula eletroquímica é um dispositivo em que a corrente elétrica é produzida por uma reação química espontânea, ou seja, uma célula voltaica, uma célula galvânica, uma pilha, porque numa pilha a reação química de oxirredução espontânea produz corrente elétrica. Ou então, ela é usada para forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea. Ou então, essa corrente elétrica é usada para forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea. Então veja que o termo célula eletroquímica é genérico. Tanto pode se referir a uma pilha como se referir a uma eletrólise. Quando esse termo aparece numa questão, continue lendo o enunciado ou verificando os dados para que você aí sim tenha condições de perceber se aquela questão vai tratar de uma pilha ou de uma eletrólise. Os termos pilha e eletrólise têm alguns sinônimos que aparecem em provas e nós vamos estar atentos. Pilha é sinônimo de célula voltaica e célula galvânica. Então, pilha, célula voltaica ou célula galvânica é uma reação química de oxirredução espontânea. Eletrólise tem um sinônimo, célula eletrolítica, e aí não confundir com célula eletroquímica, que é um termo genérico. Célula eletrolítica se diz respeito à eletrólise, que é uma reação química de oxirredução não espontânea. Já que nós vamos começar a estudar a eletrólise ou célula eletrolítica é uma reação química de oxirredução que é provocada pela corrente elétrica e nós vamos estudar dois grandes grupos de eletrólises. A eletrólise ígnea, que ocorre na ausência de água, e a eletrólise em solução aquosa. O que é uma eletrólise ígnea? É a eletrólise que ocorre através de um composto iônico fundido. Nós sabemos que, por exemplo, os compostos iônicos, a grande maioria são sólidos, como, por exemplo, um sal, ou um óxido iônico, como o Al2O3, o óxido de alumínio, ou o MgO, o óxido de magnésio. Esses compostos iônicos, um sal ou um óxido metálico, eles são sólidos nas condições ambientes. E um composto iônico sólido, ele não conduz a corrente elétrica porque os íons estão presos no retículo cristalino ou do sal ou do óxido. Mas quando você coloca esse sal, esse óxido em solução aquosa, com certeza, quando ele se dissolve e se dissocia, os íons ficam livres e aí em solução esses íons livres conduzem a corrente elétrica. Isso nós vamos estudar em eletrólise em solução aquosa.
Mas tem outra maneira de você fazer esse composto iônico conduzir corrente. É você fazendo a fusão dele, fundindo o eletrólito. O sal de cozinha funde a pouco mais de 800 graus Celsius. Então, quando você funde o eletrólito, ele passa de sólido para líquido, os íons ficam livres. E esses íons livres conduzem a corrente elétrica e não tem água. Você apenas coloca o sal ou outro composto iônico e aquece até o ponto de fusão. Quando ele funde, passando de sólido para líquido, os íons ficam livres e aí há a condução de corrente elétrica. Então, na eletrólise ígnea não vai ter água. Nós vamos fundir o eletrólito, aquecendo esse eletrólito numa temperatura superior ao seu ponto de fusão, para que ele passe para a fase líquida. É o primeiro tipo de eletrólise que nós vamos estudar. Depois, a eletrólise em solução aquosa, ela ocorre, logicamente, em condições mais brandas, porque não há necessidade de aquecer, porque agora o eletrólito vai estar em solução aquosa. Pode ser um ácido, eletrólise em solução aquosa de um ácido, que dentro d'água sofre ionização. Pode ser uma base, que como regra sofre dissociação iônica, e também um sal, que em solução aquosa sofre dissociação iônica. Um eletrólito em solução aquosa, ele se dissolve e se dissocia ou se ioniza, originando íons livres em solução. Esses íons livres em solução conduzem a corrente elétrica. É a eletrólise em solução aquosa, que é o segundo tipo de eletrólise que nós vamos estudar. Depois você vai ver que a eletrólise em solução aquosa se divide em dois ramos. A eletrólise em solução aquosa com eletrodos inertes e a eletrólise em solução aquosa com eletrodos reativos ou ativos. Uma regra fundamental para o nosso modo de eletrólise é essa que eu vou dizer agora. Talvez seja a regra mais importante de toda a aula, porque a partir dela que nós vamos saber quem é que vai se reduzir e quem é que vai se oxidar nas diversas reações de eletrólise que nós vamos estudar. É essa regra aqui, ó. Durante a eletrólise ocorre descarga dos íons. Então, na eletrólise nós vamos ter íons livres. Ou íons livres devido ao fato do eletrólito estar fundido, ou íons livres devido ao fato do eletrólito estar ionizado ou dissociado em solução aquosa. Vai depender do tipo de eletrólise. Mas esses íons livres, na eletrólise, eles vão ser descarregados. Eles vão ou ganhar elétrons ou perder elétrons para ficar sem carga. E aí é só você usar a lógica. Como é que um cátion pode ser descarregado? Se ele ganhar elétrons, se ele sofrer redução. Como é que um ânion pode ser descarregado? Se ele perder elétrons, se ele sofrer oxidação. Por isso que eu coloquei aqui muito claramente, ó, que na eletrólise os cátions sofrem redução e os ânions sofrem oxidação. Então, meus amigos, minhas amigas, isso é fundamental, porque nesse ponto, eletrólise é ainda mais fácil do que pilhas. Por quê? Porque lá nas pilhas, para a gente definir quem é que vai se oxidar e quem é que vai se reduzir, nós temos que consultar os potenciais padrão de redução. Lembra? Quem tem o maior potencial de redução, sofre redução. E quem tem o menor potencial de redução, tem que sofrer oxidação. Mas isso é para reações de oxirredução espontâneas. E os valores já são tabelados, sempre são fornecidos na prova para nós apenas consultarmos. Mas aqui na eletrólise não precisa fornecer os potenciais, porque nós já sabemos. Na eletrólise os íons serão descarregados. E aí é só usar a lógica. Como é que os cátions podem ser descarregados? Poderão ficar sem carga se eles ganharem elétrons, se eles sofrerem redução. Então, na eletrólise, os cátions vão sofrer redução. E como é que os ânions poderão ser descarregados? Poderão ficar sem cargas se eles sofrerem oxidação. Os ânions vão perder elétrons, vão sofrer oxidação para ficar sem carga, ok? Então, repito, nesse critério, decidirmos quem é que vai se oxidar e quem é que vai se reduzir na eletrólise é muito mais fácil do que nas pilhas, porque nós não precisaremos consultar os potenciais padrão de redução. Aqueles potenciais padrão são para reações espontâneas. Na eletrólise, nós estaremos forçando a reação de oxirredução não espontânea a ocorrer, fornecendo uma DDP, uma diferença de potencial para que ela possa ocorrer. Ok? Então, muito importante essa regra. A divisão da eletrólise, que eu já te adiantei,
A eletrólise é uma reação química de oxirredução não espontânea, onde nós vamos estar fornecendo energia elétrica para que ela ocorra, se divide em dois grandes grupos. Na eletrólise ígnea não tem água. Os íons livres do eletrólito estarão livres porque o eletrólito foi fundido. Nós vamos aquecer esse eletrólito em temperaturas muito altas, porque um composto iônico, como regra, tem ponto de fusão alto, o sal de cozinha acima de 800 graus, 802, 804 graus Celsius, para que ele passe para a fase líquida. Então, na eletrólise ígnea, a gente funde o eletrólito, os íons ficam livres, e aí o cátion vai ganhar elétrons, vai sofrer redução, e o ânion vai perder elétrons, vai sofrer oxidação, na ausência de água. O segundo grupo de eletrólise é a eletrólise em solução aquosa. Agora, sem necessidade de aquecimento, o eletrólito é apenas colocado em água para que ele se ionize ou se dissocie, os íons ficam livres. Esses íons livres em solução aquosa vão poder sofrer eletrólise. A regra continuará a mesma. Continua a mesma. Os cátions ganharão elétrons, sofrerão redução. Os ânions perderão elétrons, sofrerão oxidação. Só que nós vamos ver que na eletrólise de solução aquosa vai haver uma competição entre cátions e entre ânions, porque a própria água também se auto-ioniza, produzindo íons H+, e OH-. Então vai ter o cátion que veio do eletrólito e o cátion que veio da água, que é o H+. Aí nós vamos aprender uma regrinha para ver entre os cátions qual é o que sofre redução preferencialmente. Do mesmo jeito vai existir o ânion proveniente do eletrólito e o ânion proveniente da autoionização da água, que é a hidroxila. Nós vamos também aprender uma regrinha para saber entre esses ânions qual é o que se oxida preferencialmente. Então a eletrólise de solução aquosa ela é mais interessante ainda porque tem o que a gente vai chamar de competição entre os íons, entre os cátions para ver qual vai sofrer redução e entre os ânions para ver qual vai sofrer oxidação. Por sua vez, a eletrólise de solução aquosa se divide em dois grupos. A eletrólise de solução aquosa com eletrodos inertes. Esses eletrodos inertes geralmente são de platina ou de grafite. Eles vão servir apenas de superfície de contato para que na superfície deles as reações de oxidação e redução ocorram, mas eles não vão participar das reações de óxido e redução. É o primeiro grupo de eletrólise de solução aquosa que nós vamos estudar. E depois vamos estudar também a eletrólise de solução aquosa com eletrodos ativos ou reativos, onde o eletrólito que vai ser colocado no ânodo, que geralmente vai ser um metal, ele vai se oxidar no lugar dos ânions que estão na solução. Então é o eletrodo que está no ânodo que se oxida, um eletrodo reativo. É o segundo grupo de eletrólise em solução aquosa que nós vamos estudar. Aqui estamos vendo apenas um panorama, olhando como se do alto, o que nós vamos estudar, para que nós, aí sim, possamos entrar em cada um desses grupos, estudando com profundidade, com detalhe, como é característica aqui do nosso curso. Ainda nessa introdução, uma regra muito importante é que como a eletrólise é a reação inversa de uma pilha, os sinais do cátodo e do anodo na eletrólise são contrários aos da pilha. Então, se você já memorizou os sinais do cátodo e do anodo na pilha, basta saber que na eletrólise eles são contrários. Então, vamos verificar isso. Os sinais do cátodo e do anodo na eletrólise são inversos da pilha. Todos nós já devemos ter memorizado na pilha. Vamos lá, o cátodo na pilha é o polo positivo. E o anodo na pilha é o polo negativo. Pois na eletrólise, pessoal, é o contrário disso. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o anodo é o polo positivo. Mas tem uma coisa que não vai mudar, portanto não vai ter confusão. Porque tanto nas pilhas como na eletrólise, é no cátodo que acontece a reação de redução. E tanto nas pilhas como na eletrólise, é no anodo que ocorre a reação de oxidação. Então isso não muda. Sempre no cátodo, quer seja na pilha, quer seja na eletrólise, vai acontecer a semi-reação de redução. Sempre no anodo, quer seja na pilha, quer seja na eletrólise, vai acontecer a semi-reação de oxidação. E aí você lembra, vogal com vogal, consoante com consoante. No anodo, ocorre a reação de oxidação. No cátodo, ocorre a reação de redução. A única coisa que mudou foi a convenção dos sinais
do cátodo e do anodo na eletrólise. Não esqueça, na pilha o cátodo é o polo positivo, pois na eletrólise é o polo negativo. Na pilha o anodo é o polo negativo, pois na eletrólise é o polo positivo. Então tá aí uma introdução, uma visão geral do que nós precisamos saber para iniciar o estudo de cada um dos tipos de eletrólise, começando pela eletrólise ígnea, que é o que nós vamos fazer na segunda parte desse nosso módulo. Isso daqui a pouco.